Então nós chegamos aqui, Deus está conosco, nós estamos sentindo a presença de Deus. Isso é muito óbvio, nós devemos já ter essa certeza absoluta que o Senhor está conosco sempre reunido conosco. Então, se nós estamos aqui, você está aqui, você deveria pensar que você está diante de Deus, o Senhor dos Exércitos. Essa é a parte do relacionamento com Deus. E agora, essa parte da verdade. Então, o que Jesus quis dizer para essa mulher em relação à verdade? Quando ele disse para a mulher: ó mulher, eu já tinha te dito que a hora vem em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai, nem aqui em Gerezim, no monte, em Samaria, e nem em Jerusalém, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele disse isso para a mulher. A parte espiritual, nós já explicamos e dissemos que era mesmo que dizer: você não precisa mais de preocupar com o lugar, você não precisa preocupar mais com o sacrifício, com o animal, você não precisa preocupar mais com o intermediário. Aonde você estiver, aí estará acontecendo a adoração em espírito. Porque se o adorador está aqui no Brasil, a adoração acontece aqui no Brasil. Se o adorador está lá no Japão, a adoração acontece lá no Japão. Aonde estiver o adorador, estará acontecendo a adoração. E ponto. O lugar não importa. Não interessa se é no templo, se é em casa, se é no trabalho. Não importa onde que é. Se o adorador está presente, a adoração está acontecendo. Porque o adorador não tira férias. Você, na hora que você sai daquela porta, você não deixa de ser adorador. Quando você sai aqui da congregação, você vai para a sua casa, para o seu trabalho, para as suas atividades, você não deixa de ser adorador, ou pelo menos não deveria deixar, que é essa parte da nossa mensagem agora. Adorar a Deus em verdade diz respeito ao nosso relacionamento com as pessoas. Adorar a Deus em espírito diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, nós dissemos aqui, até explicamos que parece que é muito fácil, né? Mas não é, nós sabemos que não é. Explicamos aqui claramente. Porque se nós temos que resolver todas as nossas coisas só com Deus, aparentemente parece mais fácil. Mas você tem que colocar na sua cabeça que não é. Aí os meus negócios eu resolvo diretamente com Deus. É um grande engano quem fala isso. Eu não preciso do pastor, eu não preciso da pregação, eu não preciso do ensino da palavra de Deus. Eu creio que Deus existe, eu creio que Deus me ouve, eu creio que eu falo com Deus, Ele atende a minha oração. Eu peço roupa, eu peço sapato, eu peço isso, peço aquilo, e Deus está me abençoando. Eu tenho dinheiro, tenho saúde e tal. Mas não se engana, tem filho do diabo que tem mais dinheiro que você, tem filho do diabo que tem mais saúde do que você, tem filho do diabo que tem condições muito melhores do que a sua. Isso não quer dizer nada, porque isso é relacionamento. Então essa questão, nós precisamos olhar para o que diz a palavra do Senhor. E na hora que Jesus diz para ela que essa adoração ela deve ser em espírito, ou seja, você deve levar em conta em primeiro plano Deus, o Senhor, que é o motivo da adoração. Agora, como que você adora a Deus? Como que você consegue adorar a Deus? Você não vê Deus, e as pessoas criaram um problema com isso. Como eles não veem Deus, então eles criaram uma imagem de escultura, uma imagem de bronze, uma imagem de pedra, um objeto, uma rosa, uma chave, sei lá, para poder materializar essa ideia de que na verdade existe ali um relacionamento com Deus. Só que isso é desnecessário, e nós já passamos aqui por parte dessa mensagem quando Jeroboão gravemente pecou contra Deus ao construir 2 bezerros, colocando um em Dan e outro lá em Betel, para que o povo pudesse adorar e dizendo: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E isso causou um gravíssimo problema, porque Deus não aceita. Deus é espírito, e quem adora a Deus deve adorar a Deus em espírito. Ou seja, é no imaginário, é naquilo que você não consegue enxergar. Mas você não enxergando não quer dizer que não exista. Você não consegue enxergar Deus, você não consegue ver Deus, mas você consegue se relacionar com Deus, porque você pode senti-lo. Assim como você não consegue pegar o vento, pegar o ar, que seja ele de ventilador, seja condicionado, refrigerado, você não consegue pegar, você não consegue ver, visualizar, mas você consegue sentir. E ao você sentir, você consegue perceber o benefício, que é a ausência da sensação de um calor exagerado. Você sente e você percebe o benefício. O nosso relacionamento em adoração a Deus, em espírito, é assim.
Você tem que acreditar, você crê pela fé, você acredita, você sente, e ao você sentir, você percebe o benefício de adorar a Deus em espírito. Mas quem sabe disso? Só você e Deus sabe disso. Só você e Ele sabe disso, se você está conseguindo adorá-lo ou não, se Ele está conseguindo enxergá-lo, encontrá-lo como um verdadeiro adorador ou não. Mas as demais pessoas não sabem. Ah, irmão Eduardo, nós sabemos sim. Nós olhamos, a pessoa está dando glória a Deus, aleluia. Aí os irmãos sabem que muitas coisas dessas é mentira. Muitos glória a Deus, às vezes a pessoa fala automaticamente. Você até já percebeu, às vezes o pregador fala que é uma coisa ruim e que morreu não sei quem, glória a Deus, aleluia. A pessoa fala, às vezes, glória a Deus, aleluia, de qualquer coisa. Fala amém, né? Isso até para aquilo que não deveria falar. Então isso não significa nada. Ah, não, irmão Eduardo, a pessoa está assim sentindo a presença de Deus porque está falando em línguas. Às vezes ele não está falando em línguas, ele está só repetindo, por uma questão emotiva simplesmente. E nós já disse para os irmãos aqui, tem muitas línguas que são uma mentira também, são falsas, são línguas mentirosas. Então isso não tem condições de revelar um adorador para nós. Não consegue, isto é insuficiente. Você ver a pessoa glorificando a Deus, como eu te expliquei aqui, é uma diferença de você louvar a Deus e adorar a Deus. Você vê um passarinho cantando, ele está louvando a Deus. Você vê a natureza nas suas manifestações, ele está louvando a Deus, está assim, fazendo. Mas adorar a Deus é diferente. Adoração é relacionamento. E o que quer dizer então essa questão que Jesus estava preocupado com essa mulher? Você precisa colocar na sua cabeça, mulher samaritana, que você precisa, agora chegou a hora, você não precisa mais preocupar com o lugar, com Jerusalém, com Samaria, com Gerizim. Você agora precisa preocupar com uma coisa, com você mesma e também com as pessoas que estão ao seu redor. É a única coisa que você tem que preocupar, com você mesma e com as pessoas que estão ao seu redor. Com você mesma é para você se relacionar com Deus, adorar a Deus em espírito, porque só Deus poderá receber a sua adoração. Se você estiver adorando, a pessoa que está do seu lado, que está ao seu redor, ela não pode fazer nada pode parar a voz de um adorador. Não é isso que canta, eu não sei se jovem ou adolescente. Nada pode parar, nada pode deter, nada, nem ninguém, porque quando você adora a Deus, você está em relacionamento direto e exclusivo com Deus. É isso que a mulher tinha que preocupar. E em segundo lugar, ela deveria preocupar com as pessoas que estavam ao seu redor. E o que isso iria manifestar para ela? Iria manifestar a verdade. Porque o que Jesus estava passando para ela, que nós vamos estudar aqui na quarta-feira que vem, se Deus quiser, é a próxima parte, que é a revelação do Messias. Jesus estava mudando todo o sistema de adoração. A verdade estava saindo ali para aquela mulher a respeito da adoração. Como eu disse para os irmãos, a verdade é aquilo que tem uma prova exata e exclusiva. E no que tange a nós a respeito da adoração, o que regula a nossa adoração não é o som da banda, não é a voz do coral, dos jovens, não é instrumento de corda, instrumento de sopro, não é a liturgia da igreja, não é o costume da igreja. Nada disso pode regular a nossa adoração. O que pode e deve regular a nossa adoração é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é que regula a nossa adoração a Ele. Ela é a verdade. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, agora nós vamos adorar a Deus, fique em pé. Então quer dizer que se você não pode ficar em pé, você não vai poder adorar, porque disse para você ficar em pé. Agora nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos adorar ao Senhor. Se você não pode dobrar o seu joelho, quer dizer que você não vai poder adorar então? Não tem nada disso. Então nós vamos fazer aqui um culto de adoração ao Senhor. Quer dizer que se você não vier no culto de adoração, você não pode adorar a Deus lá na sua casa, onde você talvez está enfermo, acamado, e não pode vir para a casa de Deus. Não, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não existe limitação, nada pode deter a voz de um adorador. Relacionamento com Deus. E esta é a verdade que a mulher precisava entender, que há duas coisas importantes. Deixa eu correr aqui. Em relação às pessoas, nós devemos pensar em nós, no relacionamento com Deus,
em relação às pessoas, no relacionamento com as pessoas. Em primeiro ponto, em relação às pessoas, nós devemos desconsiderar tudo aquilo que as pessoas dizem ou que as pessoas fazem que pode interferir no nosso relacionamento com Deus. Se alguém diz alguma coisa que vai me deixar entristecido e vai me afastar do culto, isso você deve desconsiderar, porque não tem validade alguma, porque atingiu uma oportunidade de você se apresentar diante de Deus para adorá-lo, para glorificar o seu nome. Aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, ou querem dizer a respeito do seu comportamento, que te traz alguma angústia e algum desânimo no seu relacionamento com Deus. Eu vou embora dessa igreja porque tem uma meia dúzia de irmãos que é assim. Você está errado, você não pode fazer isso. Isso não é verdade, porque na sua adoração, no seu relacionamento com Deus, ninguém pode interferir. Ninguém deve interferir no seu relacionamento de adorador com Deus. Então isso quer dizer o seguinte, que você deve desconsiderar tudo aquilo que as pessoas dizem a este respeito, naquilo que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Mas ao mesmo tempo, você deve relacionar com as pessoas levando em conta aquilo que a palavra de Deus disse para você, que ela determinou que você, como filho de Deus, como adorador, você tem o dever e você tem a obrigação de ser sal para aqueles que estão ao seu redor e luz também para aqueles que estão ao seu redor. Jesus disse, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, você deve preocupar com as pessoas nesse sentido, no sentido de demonstrar para as pessoas, não pelo que você fala, não pelo que você conhece, não pelo que você instrumentaliza, mas por aquilo que você vive, que você é um verdadeiro adorador do Deus verdadeiro. Quando eles olharem para você, eles vão dizer, realmente este homem, esta mulher, esta pessoa serve a Deus. Ele tem alguns problemas, eu sei que ele tem, eu sei que ela tem, mas na verdade as atitudes dele, as atitudes dela levam-nos a entender que ele tem um relacionamento com Deus especial. Nesse ponto você deve se preocupar com a sua vida. Porque eu até escrevi aqui que esse ponto, o nosso posicionamento em relação às atividades diárias, as nossas atividades diárias, diz respeito ao nosso perfil de adorador. Porque, como eu disse, você quando sai na porta, você não deixa de ser adorador. Quando você vai para a sua escola, você não deixa de ser adorador, se você é. Quando você vai trabalhar, você não deixa de ser adorador. Amém? Não existe essa possibilidade, isso é um engano. Não existe essa possibilidade. Se você leva uma vida aonde você não pode glorificar o nome de Deus, aonde você está, ou aonde você tramita, você não é um adorador. Se existe essa reserva, você ainda não é um adorador. E aí você pode estar pensando assim, não, isso não é uma verdade completa, não é uma verdade total, isso pode acontecer de forma diferente, mas imagina só, foi Jesus a quem disse que para que nós tenhamos, vamos dizer assim, um argumento com Deus. Abra aí lá em 1 João, capítulo 4. Eu vou ler pelo menos duas passagens bíblicas, rapidamente aqui. 1 João que diz respeito a essa revelação que nós temos na Bíblia. 1 João, capítulo 4, e o versículo 12. Aliás, versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Quem encontrar pode ler, por favor.